Gente, bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e esse é o quadro Mulheres Alagoanas. E hoje nós vamos falar dela, que descreveu o seu próprio nascimento e falou: "E foi assim que eu também vim ao mundo, já protestando, condenada a viver em um mundo tão complicado." Sim, a gente tá falando de Anilda Leão. Mas antes de falar do seu nascimento, é fundamental que a gente contextualize o que estava ocorrendo no Brasil na década de 20. Porque nesse momento, Berta Lutz, que foi uma ativista feminista muito importante nesse período, pela luta, né, pela essa conquista aí do voto aqui no Brasil, ela tem acabado de voltar da Europa e está lá no Rio de Janeiro justamente disseminando ou tentando disseminar essas ideias. E aí, é nesse contexto que em julho de 1923, aqui em Maceió, vai nascer Anilda Leão, filha da dona Georgina e do seu pai Joaquim Leão, esse pobrezinho aí, né? Que era o maior comerciante da época, que virou deputado e ainda foi indicado a prefeito no governo de Arnon de Melo. Então, digamos que a Nilda vai crescer aí em uma infância bastante confortável. Ela vai começar os seus estudos no Imaculada Conceição. Logo depois ela vai para o Liceu Alagoano. E é interessante que quando ela chega no Liceu Alagoano, a diretora dessa escola vai ser a irmã de Graciliano Ramos. Então Graciliano Ramos vai olhar para a Nilda e vai dizer para a irmã dele: "Cuidado com essa menina que ela tem cara de ser santinha do pau oco." Então, minha gente, a menina pegou e respondeu: "Eu realmente não sou santa. Se ele quiser uma santa, ele que compre uma igreja." Eu adoro isso. Papa na língua nenhuma, né? E aí, nesse mesmo período, ainda no liceu, em 1936, ela vai publicar a sua primeira poesia, aos 13 anos de idade, que era com a temática aí de criança abandonada. Gente, a menina era prodígio, viu? E aí, depois disso, ela vai concluir os seus estudos, nessa primeira etapa, na Escola São José. Já por volta ali da década de 1940, mais especificamente em 43, a Nilda vai completar 20 anos e vai chamar aí os pais para dizer uma coisa que deixou todo mundo boca aberto, porque ela disse que se não se achasse alguém para casar, quer dizer, se não se achasse não, mas peraí. Ela disse que se não achasse ninguém para casar até os 25 anos, ia atrás de alguém que fosse saudável e legal para ter filhos. E, gente, ela deu essa declaração em 1943, isso chocou todo mundo. Mais uma vez, ela não tinha nenhuma papa na língua. E eu, mais uma vez, vou ter que repetir isso. Eu adoro isso. E aí ela continuou nesse período aí dos 20 anos estudando. Ela terminou nesse momento ciências contábeis. Dizia ela que queria estudar medicina, mas o pai queria que ela fizesse algo para gerir os negócios, então ele não deixou e ela fez aí ciências contábeis. E nesse mesmo momento, ela estava estudando no Ai, a moto. Tá. No Conservatório Alagoano. E aí ela estudou música, declamação, oratória. Então a gente tá falando de tipo música popular, música erudita, canto lírico, canto coral, um monte de coisa. E ainda começou a estudar para ser atriz nesse momento. Então ela tinha aí a professora Linda Mascarenhas e foi justamente Linda Mascarenhas que deu a chave assim na vida de Anilda. Porque Linda Mascarenhas era vice-presidente da Federação para o Progresso Feminino aqui em Alagoas, que tinha sido fundada em 1934, no mesmo ano que houve aí a reforma eleitoral, né? E a Constituição em si, que veio permitir o voto feminino, ela só veio em 38. Isso daí é muito tardio, mas enfim, não deixa de ser uma conquista. E aí, nessa federação, Linda pegou e chamou a Nilda, que era sua aluna, para ir cantar em uma noite na federação. E a Nilda, quando chegou lá, se apaixonou e não quis mais sair, né? Porque aí ela ficou e ela conta na autobiografia dela, que é o Eu em Trânsito, que elas ali discutiam muitas coisas relacionadas à cultura, né? Então elas falavam muito do teatro, da própria música, da posição da mulher, da importância da mulher nesse cenário, do próprio direito ao voto que tinha sido conquistado aí, 12 anos apenas antes. Então muitas coisas aí elas vão discutir. E aí, gente, em 1953, a Nilda vai sim achar a pessoa que ela quer casar. E ela vai se casar, mas vai dar um babado muito grande aqui em Maceió, porque ela vai se casar com uma pessoa que tinha se divorciado muito recentemente e que não tinha ainda nem completado o desquite. Então, pra época, isso foi um tabu muito grande, porque ela vai se casar aí com Carlos, que era um outro poeta daqui de Alagoas. Mas ela
não liga. E ela vai continuar escrevendo, inclusive nesse momento ela vai começar a escrever sobre temas que eram considerados tabus na época. Então ela vai falar sim sobre virgindade, vai falar sobre homossexualismo, vai falar sobre prostituição, e tudo isso ela vai escrever para Alagoas Povo, ela vai escrever para a própria revista que tinha o nome de Caetés na época, até que em 61 ela vai lançar o primeiro livro ali, que é um compilado de poesias, né, que é o Chão de Pedras. E por escrever e ter coragem de dar, digamos assim, essa cara a tapa, sem nenhum pseudônimo, inclusive, para a época, então imagine o quanto isso chocava a sociedade. Ela vai ser escolhida pelas mulheres da federação para representá-las num congresso internacional de 63 que vai ocorrer lá em Moscou. Então ela vai lá para esse congresso, vai participar. E quando ela está voltando para Maceió, surge um babado fortíssimo de que teriam pego ela, raspado a cabeça dela e prendido ela em uma ilha de Fernando de Noronha. Porque lembra que nesse momento o Brasil está muito polarizado, porque a gente está entrando em um período que vai começar a ditadura. Então a gente está em um ano onde vai ocorrer aquela marcha de Deus para a família. Está em um ano que está ocorrendo muita coisa aqui no Brasil. E aí ela diz que volta para Maceió, quando sabe disso ela tá a maior gargalhada. Mas nesse período aí de extrema polarização e também mundialmente aí de Guerra Fria, os amigos dela, por ela ter voltado desse congresso que foi em Moscou, vão fazer uma sabatina para perguntar das opiniões políticas dela. E ela diz que vai responder e ainda vai responder sem medo. E aí a Nilda continua aí escrevendo e fazendo seu papel importantíssimo para a cultura, até que chega na década de 70, que na minha cabeça foi a década assim brilhante da vida de Anilda, porque na década de 70 ela vai assumir um cargo que corresponde ao que hoje a gente chama de secretário da Cultura, aqui de Alagoas. Ainda nesse período de 70, ela vai ganhar aí um prêmio da Academia de Letras pelo Riacho Doce, que é um compilado aí de contos que ela lançou. E ainda na década de 70, ela vai começar a trabalhar mais aí como atriz, então ela vai fazer filmes de repercussão nacional. A gente tá falando, por exemplo, da série Órfãos da Terra, a gente tá falando de Bye Bye Brasil, e mais pra década de 80, finalzinho da década de 70, ela vai fazer também Memórias do Cárcere. Então ela vai trabalhar aí como atriz de grande povo. E ainda vai responder a uma entrevista de um jornal daqui de Alagoas, que vai perguntar a ela o que é que ela acha sobre esse processo de ditadura, porque lembrando que o nosso país ele viveu uma ditadura, né? Um período aí longo. E aí ela vai dizer que para o país virar democrático, ele precisa do auxílio aí de todo mundo, inclusive do forte auxílio da classe trabalhadora. Então ela defendia aí essa anistia para essas pessoas que estavam presas de modo aí dos presos políticos. Minha gente, depois dessa declaração, até eu me apaixonei por ela. É isso, me apaixonei. Enfim, então a Nilda vai acabar aí a década de 80, ela vai assumir a presidência daquela Federação para o Progresso Feminino, que foi muito importante, mais uma vez aqui em Alagoas. Foi muito importante mesmo. O cachorro tá latindo. Enfim. E aí a Nilda vai continuar fazendo a sua atuação cultural, até que em 2002 ela vai lançar aí o filme, né? Que é Deus é Brasileiro. Aí ela começa a cantar. Deus é brasileiro e anda do meu lado. Tan, 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 tan. Aí, enfim. E em 2003 ela vai lançar sua autobiografia, que é Eu em Trânsito. Então a Nilda não vai parar até o final de sua vida. E infelizmente, aos 88 anos, decorrente de uma fratura aí no fêmur, ela ficou internada no Hospital Arthur Ramos. E em 2012, em decorrência disso, ela veio a falecer. Mas ela veio a falecer e deixou mais uma vez um legado incrível. Porque a Nilda ela era jornalista, ela era ativista, a Nilda ela era atriz, a Nilda ela era cantora, a Nilda era poeta. E para eu continuar essa lista eu vou ter que tomar uma água e não vai acabar. Então tem várias coisas aqui em Alagoas, inclusive, que vão homenagear a Nilda. Tem a própria rua, né, que se chama Rua Nilda Leão. Tem muita coisa aí homenageando a Nilda, e ela foi muito importante também para essa questão do progresso feminino, por ter feito parte por tantos anos dessa associação, que foi sim importante aqui em Alagoas. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado, que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Mas esse ano eu não vou estar gravando mesmo. Tá assim. Bem, o pessoal disse que eu não sou alagoana porque eu não gosto de cuscuz. Mas vocês têm que entender que a minha relação de amor é com a macaxeira, ó. Prestem atenção nisso. Ô mãe, essa menina tá comendo a macaxeira toda.
Eu vi, viu, Débora? Eu vi. É isso. Porque não me chama de Alagoana por causa disso, tá aí. E tá quente hoje pro caramba. Pro caramba mesmo. Quente, quente, quente. E é isso. Aí vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Os três. E. Alarme falso. 1, 2, 3, vai.